Olá, execução penal no Brasil. Que tema, hein? É um universo cheio de regras, desafios gigantescos e direitos que, muitas vezes, ficam só no papel. Hoje, a gente vai mergulhar fundo no que acontece depois que uma sentença é dada. E antes de começar, já sabe, né? Se você curte o nosso trabalho, deixa aquele like, segue o canal e compartilha, porque isso ajuda demais a gente a continuar produzindo. Bom, e qual vai ser o nosso roteiro? A gente começa falando da crise do sistema prisional, que é a base de tudo. Depois vamos ver os incidentes, que são as ferramentas que podem mudar uma pena. Vamos falar sobre quem defende os direitos lá dentro, dar um foco especial nos grupos vulneráveis e fechar com o princípio da dignidade que deveria guiar tudo isso. Para a gente poder entender as leis, primeiro a gente precisa encarar a realidade. E a realidade do sistema carcerário brasileiro é, oficialmente, uma crise. E não é qualquer um que está dizendo isso, é a nossa mais alta corte. Olha só o peso dessa citação. Isso vem da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Quando um órgão internacional descreve um presídio brasileiro como caótico, com tortura e violência, é um sinal de alerta máximo. Mostra que o problema transcendeu as nossas fronteiras e virou uma questão de direitos humanos em nível global. E essa realidade caótica, infelizmente, se reflete em números. Números trágicos. O caso de Pedrinhas do Maranhão ficou conhecido no mundo todo. Só em 2013 foram mais de 40 mortes lá dentro. É um número assustador. A situação ficou tão insustentável que, em 2015, o Supremo Tribunal Federal teve que dar um nome oficial para isso: Estado de Coisas Inconstitucional. É um termo técnico, mas na prática é o STF dizendo, olha, a violação de direitos fundamentais aqui é tão generalizado e persistente que o sistema inteiro está operando fora da Constituição. E o STF não ficou só no diagnóstico. Ele determinou ações bem concretas, tentando forçar uma mudança. Passou a exigir audiências de custódia em até 24 horas. Proibiu que o governo contingenciasse o dinheiro do fundo penitenciário. Foram medidas para tentar atacar a raiz do problema e proteger direitos básicos. Entender a profundidade dessa crise é o primeiro passo para a gente conseguir discutir qualquer solução. E se essa nossa conversa aqui está sendo útil, se está ajudando a clarear as ideias, considera compartilhar. Sério, enviar para os amigos ou postar nas redes sociais ajuda muito o canal a crescer e leva essa discussão tão importante para mais gente. Mas mesmo nesse sistema em crise, a pena de uma pessoa não é uma sentença definitiva escrita em pedra. Existem mecanismos legais que a gente chama de incidentes na execução, que podem sim modificar o cumprimento dessa pena. A resposta é um sonoro não, e a lei prevê várias ferramentas para isso. Vamos dar uma olhada em algumas das principais. Um dos mais famosos é o indulto. Sabe aquela história do indulto de Natal que a gente sempre ouve falar? É isso. É um ato do presidente da República que funciona como um perdão do resto da pena para quem se encaixa em alguns critérios definidos num decreto. Outro mecanismo é a conversão da pena. Para sentenças mais curtas, a lei permite que a prisão seja trocada por penas alternativas, como a prestação de serviços à comunidade. A ideia é buscar uma solução que não seja necessariamente o encarceramento. E a legislação também muda com o tempo. O pacote anticrime de 2019, por exemplo, endureceu algumas regras. Uma mudança bem significativa foi no tempo de permanência em presídios federais de segurança máxima. O prazo, que era de 360 dias, passou para até 3 anos, dificultando a vida de líderes de facções, por exemplo. Ok, com tantas regras, um sistema superlotado e uma população tão vulnerável, quem é que garante que os direitos sejam de fato protegidos no dia a dia? É aqui que entra a Defensoria Pública, uma instituição que é simplesmente fundamental. Os defensores públicos são os advogados de quem não pode pagar por um. Eles fiscalizam os presídios, pedem progressão de regime, solicitam benefícios. Eles são, muitas vezes, a única voz que o preso tem para garantir que a lei seja cumprida. A lei, aos poucos, vai reconhecendo que tratar todo mundo da mesma forma dentro da prisão não funciona. É preciso ter um olhar diferenciado para populações que são ainda mais vulneráveis ali dentro. Para as mulheres, por exemplo, o Brasil seguia pelas regras de Bangkok da ONU. Elas trazem um tratamento específico que leva em conta a gestação, a maternidade e a importância de manter os laços familiares. Proibir o uso de algemas em mulheres em trabalho de parto, por exemplo, é uma dessas regras. Parece óbvio, mas precisa estar escrito para ser cumprido. E não são só as mulheres. A população LGBTIA+, também enfrenta desafios e violências enormes no sistema prisional, o que exige um olhar cada vez mais cuidadoso da justiça. E aqui, a gente vê um avanço muito importante. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, decidiu que o juiz tem o dever de perguntar à pessoa trans
em qual unidade ela prefere cumprir a pena, se na masculina ou na feminina. É um passo gigante para garantir a dignidade e, principalmente, a segurança dessa população. E no fim do dia, todas essas regras, todas essas decisões e todos esses desafios se conectam a um princípio que é a base de tudo na nossa Constituição. A gente está falando das regras de Mandela, que são um padrão global da ONU para o tratamento de presos. Elas deixam muito claro que o objetivo da prisão não é só castigar, não é só punir. O objetivo maior tem que ser a reabilitação. Preparar aquela pessoa para voltar à sociedade de uma forma melhor. Resumindo, toda lei de execução penal é construída sobre dois pilares gigantes: a dignidade da pessoa humana e a crença na reabilitação. A punição não pode ser um fim em si mesma, ela deveria ser um meio para a reintegração. E aí, isso nos leva de volta ao começo e a uma pergunta que fica no ar. Com essa realidade tão brutal que a gente vê nos presídios, será que o sistema consegue cumprir esse ideal de reintegração que a lei prega? É uma reflexão complexa que fica para todos nós. Pessoal, muito obrigada por terem acompanhado essa análise até aqui. Para continuar explorando esses e outros temas, não deixem de seguir o Direito Cast no Spotify. Lá tem muito mais conteúdo e também as versões em áudio. E se gostou dessa análise, não se esqueça de deixar o seu like, que é muito, muito importante pra gente. Para mais conteúdos em vídeo como este, é só nos encontrar no YouTube e também no TikTok. A gente se vê na próxima!